só. Essa matéria aqui circulou bastante ao longo do dia de ontem e ela cai como uma luva em um comentário do Eduardo Bolsonaro de dias atrás. Já falamos sobre isso. A turma da Veja, ontem de manhã, diz o seguinte: ministros do Supremo tentaram contato com Estados Unidos para mapear retaliações. Incursão fracassou porque a avaliação é que poucos têm acesso aos planos de Trump. Uma coisa que vem acontecendo já há um certo tempo, e acho que vocês conseguem perceber, é que tanto Eduardo quanto Paulo Figueiredo estão meio convictos que, olha, vocês querem resolver a situação? A gente tá aqui, pô. A gente tá aqui, a gente resolve, a gente consegue abrir portas pra vocês. E a gente vem vendo aí que todo mundo que vem tentando abrir portas por outros lados, vem dando com a cara na porta. Aí a matéria da Veja diz que, com a independência do judiciário alçada, a moeda de troca no tarifaço anunciado pelo Trump, ministros do Supremo tentaram nas últimas semanas contatar extraoficialmente autoridades americanas para saber se podem estar em uma segunda etapa de retaliações da Casa Branca. E aí? Na segunda fase, vai ou não vai? As abordagens envolvem contatos com congressistas republicanos e integrantes da academia, mas foram infrutíferas. A avaliação de que poucos têm acesso real aos planos de Trump, que condicionou a flexibilização das tarifas impostas ao Brasil ao fim do que classificou como caça às bruxas contra Bolsonaro. Poucos têm acesso. Você vê, né, que no bastidor, quando não tem ninguém vendo, tem sempre alguém aí se movimentando para um lado e para o outro, parece que as coisas não estão tão bem quanto nos vendem. Como nenhum dos 11 integrantes do Supremo foi avisado sequer informalmente de que seus vistos americanos foram suspensos, os magistrados não têm informações concretas se também estão entre os alvos de sanções da chamada Magnitsky. A Magnitsky, quem está na lista, aparece. Eu acho que o que eles estão atrás é saber se existe chance deles entrarem numa nova leva de sanções. Entre interlocutores do tribunal, a ordem é demonstrar apoio irrestrito, não todo mundo apoia o homem. Embora focos de contrariedade são conhecidos, desde que o tribunal passou a condenar altas penas réus do fatídico 8 de janeiro de 2023 e não arriscar se expor a constrangimentos desnecessários como viajar e correr o risco de ser barrado por ordem da Casa Branca. Aí, dias atrás, dia 7, tô passando no Twitter, eu vi esse comentário. Eduardo colocou um vídeo, não sei se aqui foi um stories no Instagram, eu sei que o pessoal postou na rede social. Eu vi, acho que foi exatamente essa postagem da Liga. Aí eu fui atrás, achei o vídeo de novo. Eduardo vem para deixar um breve conselho. Vejamos. Eu só te falar, por exemplo, vocês aqui. Eu tenho 3 mandatos de deputado federal, desde criança de luta na minha casa, né? Devido ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, pelo assunto de política. Entenda uma coisa: não se impressionem, não se guiem por aquilo que é dito na frente das câmeras. Eles podem muito. Não se guiem só pelo que é dito em frente às câmeras. Eles falarem uma coisa e vai fazendo falar outra totalmente diferente. Nas câmeras, as pessoas podem falar uma coisa e por trás estarem sendo costuradas outras coisas. Vou dar um exemplo pra vocês: o Lula tá falando de soberania, ninguém vai se meter no Brasil, o Brasil vai soberano e tá mandando o Alckmin ir conversar nos Estados Unidos para colocar na mesa a regulamentação das Big Techs como uma maneira de reduzir a tarifa. Isso vai dar um exemplo, eu não tô nem falando disso especificamente, né? Não é o Alckmin, daquilo que eu quero que vocês entendam, mas apenas um exemplo disso. Então, calma, tranquilidade, importante não é o que esses atores todos, eles nem são políticos, o que eles falam, mas sim o que está construindo baixo do lucro vai guiar. O importante é prestar atenção no que esses atores, que não necessariamente são políticos, mas ser judiciários, né, estão fazendo no bastidor. E você vê que tanto Eduardo quanto Paulo Figueiredo vem batendo muito nessa tecla aí. Estão bem convictos. E, enfim, né, acho que vale a pena a gente ter todas essas questões na mente. O que eu penso é que se a chamada união da direita realmente existisse e realmente tivesse disposta, cara, vamos aqui fechar junto em, sei lá, em paralelo aqui, andando lado a lado ao Eduardo. Existe aí uma movimentação para tentar resgatar o Brasil, que há muito já foi perdido, e cada vez mais pessoas estão começando a perceber isso, começando a perceber que esse discurso soberania do Lula é algo muito vazio. Enfim, a turma está percebendo que tem algo a mais, tem algo no ar, né, que as pessoas estão percebendo. E pegando esse gancho sobre movimentações de bastidor, para você ver que, enquanto discurso público, ironizando, eu vou fazer piada, eu não tô nem aí com meu visto, eu tenho Paris, você tem Paris, um apartamento de 22 milhões que tá parado, né, é isso aí, tá todo mundo aqui unido no jantar. 5 faltaram. Na sexta-feira que retornaram os trabalhos, a segunda imprensa, todo mundo ia falar. E só quem falou foi o presidente, o decano e o alvo da sanção. Aí, quem apareceu ontem? O próprio Dedé. Isso aqui acho que não deveria ser novidade. Essa matéria só saiu ontem, mas esse evento não foi ontem. O evento foi no dia 5. E já tínhamos pistas que algo assim estava no ar. Só aquelas nuances que a gente tem que ir percebendo aos pouquinhos. Mas vamos lá. O encontro fechado de Dedé com Gilmar, Moraes e autoridades para debater sanções dos Estados Unidos e a Magnitsky. O banqueiro Dedé do BTG, ele, o homem mais fabuloso deste país, se reuniu nesta semana com Gilmar, Moraes, o Messias, o Paulo Gonet. Também esteve presente um representante de outra instituição financeira. Outra qual? Qual outra? Curioso isso, né? A Bela Megali cita grupos
pessoas. Mas esse aqui ela não fala quem é. Por que não? Por que Bela Megali você não revela? Você revela tudo menos quem é essa outra instituição? Seria muito importante. Eu queria muito saber. O almoço ocorreu na última terça, em Brasília, na casa de Rodrigo Maia, que atua como presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Rodrigo Maia, que inclusive concedeu algumas entrevistas ao longo da semana e recusou a todo momento traçar mais detalhes sobre Magnitsky, sobre o que pode acontecer, não pode acontecer, se clientes podem ter suas contas encerradas. É curioso como tudo está acontecendo, né? Um tribunal que, sei lá, velho, tão rápido para decidir coisas importantes para a soberania nacional. Eu tô esperando o senhor Paulo Gonet, né? Porque você deve lembrar, né, que o Lindenberg, né, o PT, acionou o Supremo para impedir que a Magnitsky valesse no Brasil. Aí o Zanin foi sorteado, mandou pro Gonet para não parecer, a gente tá esperando. Eu quero ver a canetada para cima dos bancos, ver quem são os brabos. Segundo duas pessoas que estavam no encontro, a conversa ocorreu para avaliar a situação entre o Brasil e os Estados Unidos, o impacto do tarifaço e os alcances da Magnitsky. O encontro também incluiu gestos de solidariedade ao Supremo. Não sei, aqui pra mim é aquela meio barrigada da Bela Megali pra falar que todo mundo é amigo, né? Não sei se o pessoal tá muito preocupado com isso, mas enfim. Gilmar e Dedé têm boa relação e costumam conversar com regularidade. Em sua passagem por Brasília, Dedé também teve uma agenda no Palácio do Planalto, mas não com Lula. Dedé se reuniu com o chefe de gabinete do Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro. Essa agenda, a gente tinha comentado. Saiu lá no Metrópolis, no Yoga Gadelha. Foi quem comentou que o Dedé estava por Brasília. Então, assim, é muito difícil o Dedé ir pra Brasília. Imagina, o cara sair da Faria Lima, do lugar mais charmoso do país, vai pra Brasília só se encontrar com o chefe de gabinete do Lula, só pra isso. E essa matéria do Yoga Gadelha é muito curiosa, porque ele fala assim, ó, a coluna, a SECOM confirmou o encontro e ressaltou que em nenhum momento o Dedé e Marcola discutiram qualquer assunto relativo a ministro do Supremo à Corte. Sabe? A matéria não conta o que discutiu, mas fez questão de falar. Olha, a gente não falou nada de judiciário. Você vê como as coisas são meio estranhas? Eu fui olhar umas coisas que eu postei assim ao longo do mês de julho, né? Do tipo relembrar e viver. E o que eu falo pra vocês da importância, né, de conhecer os agentes políticos, politizar as pessoas, saber realmente o que se passa no país. Não é assim, cara. Você tem que assim olhar a situação de forma mais ampla, conhecer as pessoas pelo nome. Porque você vê que a política, ela não é feita por, sei lá, esquerda, direita. Ela é feita por Bolsonaros, Lulas, né, Eduardos Bolsonaros, José de Seus, né, botou assim no plural, falando, política é feita de pessoas. Pessoas fazem coisas. Pessoas tomam ações. E quando você pega aí o Brasil, você vê que a coisa é que vai se repetindo, né? Dia 9 de julho eu falava, só um homem pra salvar o Brasil nesse momento. Concorda, Ciro Nogueira? E aí o meme se torna verdade, né? Primeira vez que eu postei esse meme. Vá, Dedé, salve o Brasil. O homem é brabo, viu? 1000 banqueiros no Brasil, mas tem que ser o Dedé. Segundo a Globo, o empresariado começou a dialogar com quem precisa dialogar. A tropa do Dedé percebeu que não adianta fingir que não existe a componente política da crise institucional. E aí eu comentava, né? Olha onde saiu essa matéria. Bela Megali, a mesma jornalista que contou desse evento. Quando você lê uma matéria como essa, você tem que ir se perguntando, né? Assim, ó, os apelos de empresários a ministros do Supremo às vésperas de tarifaço de Trump contra o Brasil. Quando você lê uma matéria, você tem que se perguntar o seguinte, cara, como esta matéria chegou até a imprensa? A Bela Megali, ela não fica de campana, como é que fala assim, na tocaia, assim, esperando ver se vem quem entra e quem sai do Supremo. Não é assim que funciona. Ela não fica na frente da casa dos meninos, ver quem entra e quem sai. Não é assim que funciona. Essa informação chegou a ela por alguém. E várias informações chegam a diversos jornalistas o dia inteiro, todo dia. Por que publicar essa matéria? Por que logo essa? Obviamente essa é informação curiosa, mas ela não é postar de forma aleatória. Aí tá ali, né? Ministro do Supremo, com mais trânsito no empresariado, passaram a ser procurados. Procurados por quem?